Alô, alô, alô! Já não se está de início mais um programa Miquita Decide. Miquita Decide que aquele programa sabe que toda semana nos traz temas, assuntos e questões que te permitem refletir, analisa e questiona coisas que têm a ver com gênero e masculinidades, cidadania ativa e desenvolvimento pessoal e social. Hoje, minha amigo e amiga, eu quero trazer casos práticos de crime VBG. Ou seja, se em algum outro momento nós temos falado de VBG, ou seja, de natureza sociológica, do oceano da violência baseada no gênero, hoje eu quero trazer situações do dia a dia e para nos fazer pergunta que ali é VBG. E a partir daí, para não analisar aqueles diferentes casos, para ajudar cada um de nós a entender situações de crime de violência baseado no gênero. E que nós lei de 2011, chama crime VBG. E que ele é condenado com pena de 1 a 5 anos de prisão. E existem diferentes tipos de crime VBG de acordo com a lei de 2011. Para não entender se uma situação de violência é crime VBG, então é necessário não olhar mediante um funil. Então convido cada um de nós para não imaginar um funil. Um funil que tem vários filtros. Ele tem um primeiro filtro mais grosso, ele tem um segundo filtro mais fino, e tem um terceiro filtro mais fino ainda. Para uma situação constitui crime VBG, ele tem que passar naquele 3 peneiras do filtro. Se passa naquele 3, não está considerado crime VBG. Mas que significa outras situações que é crime. Esse pode ser crime, esse pode ser violência de gênero, de natureza sociológica, que muitas vezes que está passando naquelas outras peneiras do filtro para não considerar crime VBG. E calque aquele 3 peneiras do filtro de crime VBG. Na crime VBG não tem aquele funil e ele tem 3 peneiras. Um primeiro peneira é o G do gênero. Uma situação de violência não está apanhando, não está folhando dentro de peneira. Porque no pôr dentro de peneira, e tem que bem passar naquela situação de violência, a base de aquela violência é questão do gênero, obriga aquele outro amante preso nesse quadrado de gênero, homem, mulher, nas crenças sociais, nos papéis sociais, aquele que a sociedade espera de mim como homem, como mulher, se aquele que está lá, ele passa naquele primeiro filtro. Mas se que passa naquele primeiro filtro, nunca mais te analisar naqueles outros filtros. Porque já é que te constitui crime VBG. E pode ser crimes, e pode ser situação de agressão, que pode ser condenado ou não para a justiça e analisado em outras instâncias. O que passa naquele primeiro filtro, não também no segundo filtro, que é o filtro de relação de poder. Se naquela relação existe uma relação de poder, onde que o agressor, nesse caso, tem mais poder em relação à vítima ou ofendido. E se passa naquele segundo filtro de poder, não está bem, ou seja, naquele funil ainda está torna diche para aquele terceiro filtro. Se naquela relação existe ou existia uma relação de intimidade, uma relação de afetividade. E lá ela torna a trazer, tanto no casamento, como na família, como no namoro, ou na relação de parentesco. Naqueles 3 filtros ali,
se passa, então não te considera, mas aquela situação é crime VBG. Caso escapasse naqueles filtros, então isso pode ser crime sim, isso pode ser violência sim, mas que pode ser julgado em outras instâncias. E para não entender isso, creio que nos traz situações para ajudar a perceber. Situações que te ajudam a perceber. Não imagina um caso. Um rapaz falou, a mim, desde menino, nunca te sentiba, mas meu macho. Nunca gostava de brinquedos de menino. E aos 13, 14, 15 anos, tinha um jeito já mais afeminado, então estava mais junto com menininhas, atividades de rapazes nunca participava. Minha mãe, tá poba, minha cunhado, tá marrão, na pilar de casa, e esta chicotão, esta bazan de burgajo. É uma situação de violência ou não? Sim. No panhas violência no pôr dentro de funil de gênero. Essa violência está passando no primeiro filtro de gênero. Qual que é a base dessa violência? Que o rapaz estava dentro desse quadrado de gênero. Homem tem que gostar de homem ou homem tem que gostar de mulher? Sai desse quadrado, né? De acordo com aquela análise de gênero, que é essencial para não entender, que o rapaz sai desse quadrado. Ou seja, ele que gosta de mulher, ele gosta de homem, significa que troca de papel. Mulher que tem que gostar de homem. Se gosta de homem, significa que vai para quadrado de mulher. Então, o que você vai fazer para ele? Está agredindo ele violentamente para volta para si quadrado. Primeiro filtro. Ali já passa naquele peneira. Mas, segundo peneira, relação de poder entre mãe e filho tem uma relação de poder. Mãe tem responsabilidade para o filho. Aquele que mãe está fazendo filho que tem capacidade e habilidade de responder de mesma forma. Então, lá também não estava numa relação de poder. Ela passa no segundo filtro, que é filtro do poder. Terceiro filtro. Naquela relação, estava numa relação de intimidade, afetividade ou casamento. Sim, não estava numa relação de afetividade, numa relação de família, de mãe com filho. Essa situação constitui crime VBG. E ele é que tipo de crime? Ou seja, é uma violência física que acontece de mãe para filho, mas também pode ser marcado por outros tipos de violência psicológica e outras formas. Agora, não torna hoje que a mesma situação ali se fosse praticada por outrem. Um rapaz homossexual está visto fantasiado de mulher, que é um caso prático que acontece ali no interior de Santiago. Vai para uma festa, numa zona de interior, e um conjunto de rapazes, como estava vestido de mulher, como estava aquele outro rapaz daquela zona, revoltado, indignado, pegar agredir, dá-lhe na curra, tira-lhe roupa, dá-lhe com pedra, fica-te a cobrar, te menosprezar, te desprezar. É um caso de violência. Esta violência lá, sim. No panha, no folhar, na peneira, no pôr dentro de peneira, daquele funil. Esta questão de gênero? Sim. Por quê? Porque gênero, fala, homem tem que vestir roupa de homem, mulher tem que vestir roupa de mulher.
Homem que te pinta beijo, homem que tá com o cabelo meio afeminado, homem que te demonstra metacrebagem com homem que tá é homem, é salta quadrado. Então, lá, o motivo da violência foi violência de gênero. Já passa naquele primeiro funil, naquele primeiro pirâmide, naquele primeiro filtro. Agora, não vem para o segundo filtro. Estava lá uma relação de poder. Ali nesse caso, não pode analisar, mas estava uma relação de poder. Por quê? Porque estava um conjunto de rapazes, que os rapazes estão nessas comunidades, nessa zona, eles tinham a vontade para fazer aquilo. Mas, talvez em outras circunstâncias, não podia falar, mas que estava numa relação de poder. Ele sim é meio complexo. Então, esse filtro passa no segundo filtro, porque é uma relação de poder. Mas não trazer para o terceiro filtro. Estava numa relação de intimidade? Não. Era uma relação de afetividade, ele com os rapazes, é primo, é amigo, é irmão com irmão, é pai com filho? Não. Esta é uma relação de família? Não. Então, é que passa naquele último filtro. Então, é um crime sim, mas é que é um crime que entra dentro de crime VBG. A base do crime é o gênero, sim, mas naquele 3 filtros ali é que passa. Então, é necessário não entender esses 3 filtros para não falar se a situação de violência encaixa ali ou não. Então, a gente percebe esse meandro. Por quê? Porque a situação de violência de gênero traz casos específicos. Situação de o âmbito de unidade doméstica, que é o ponto 3. Que a presente lei é ainda especialmente aplicável quando exista no momento de agressão, no momento pretérito, uma relação de intimidade, afetividade, casamento ou situação análoga ao casamento. Então, aquele 3 filtros ali que é importante no tempo é que um caso seja considerado violência baseada no gênero. Não olha isso, o porquê disso. A lei VBG, ele é que quis trazer tudo situação de violência para aquele crime. Porque senão, não entra num oceano muito mais grande da violência. Ele tenta trazer alguns elementos que constituem a relação de intimidade, de afetividade e relação de família. Ele tenta trazer aqueles elementos. Mas aqueles elementos fora de relação de intimidade, de afetividade e de parentesco pode ser sim violência de gênero, pode ser sim não relação de poder, mas que passa naquele filtro de parentesco, naquele terceiro filtro. Então, é que constitui violência, crime VBG. Meu amigo e minha amiga, então, eu convido para uma pausa musical, para logo de seguida, no bem hoje a diferentes situações e para não responder a pergunta, que ali é VBG?
Amor de amor. Ai, menina. Já nos de volta ao segundo momento desse programa, Mikita Decide. E para você que só gosta de ter em sintonia com essa frequência radiofônica ali, não está falando, não está papel hoje de crime VBG, casos práticos. E nesse segundo momento, eu quero trazer alguns casos práticos para nos fazer pergunta, que ali é VBG? Então, eu trago um primeiro caso. Meu marido que deixava trabalho de noite. Meu marido que deixava trabalho de noite. Que ali é a afirmação de uma mulher que parcela um trabalho na bar, mas se marido faz na mulher na bar, não. Bar é lugar de mulher direito. Bar é lugar de mulher séria. E bom que tu sai às tantas de noite. E bom que outro. Que o homem proíbe que a mulher de vá trabalho. E por quê? Porque é um trabalho de noite. É violência ou não? Que a mulher estava, sabe, contente? Meu marido que deixava trabalho. É que estava, sabe. Então, violência. No país, violência não põe no funil de gênero, no funil de VBG. Um primeiro filtro, gênero, o G de gênero estava lá. Quem é que deve estar de noite fora de casa? Homem ou mulher? Homem. Mulher se espaça a casa. Mulher que tem marido, coisa que nosso quadrado de gênero está hoje, a mulher que está trabalhando na bar. Muitas vezes, nos quadrados de gênero, tu aí mulher menos mulher. Me quer uma mulher esposa, me quer uma mulher isso, me quer uma mulher que ela... Então, significa que a mulher que está fora desse quadrado. Note, espaço, tipo de trabalho. Então, nesse primeiro filtro, passa nesse primeiro filtro. Porque G de gênero está lá. O motivo que faz com que aquele homem que deixa a mulher para trabalho, por quê? Porque a mulher se espaço, se quadrado. E a mulher de noite, espaço, ou seja, noite é o espaço do homem. O homem pode estar fora de casa de noite, mas a mulher que pode. Então, é aquela
E com isso, aquele homem se obriga a mulher a manter preso nesse quadrado. Mas tem que ser dentro de casa. Um segundo elemento, segundo filtro, que é a relação de poder. Pelo facto de marido tem que permitir, significa que o marido tem mais poder que aquele mulher. Então, nós estamos perante uma situação de relação de poder. Tanto pode ser por questões econômicas, pode ser por questões de crença social, pode ser pela questão da força física, mas aquele homem tem capacidade e habilidade de fazer com que sua vontade seja respeitado e materializada para aquela mulher. Poder. Tá, passa no segundo filtro. Mas não vai para o terceiro filtro. Naquela relação, não estava numa relação de intimidade, casamento? Sim. Ou seja, mulher com marido. Relação de intimidade. Relação de casamento. Então, que ela constitui, sim, crime VBG. Você percebe? Crime VBG. Quando não proíbe o outro, se liberdade de escolha de trabalho que cresce, se liberdade de bem com bem, se liberdade de. Nesse caso, é crime VBG. Mas não traz uma outra situação para não olhar ali se é VBG ou não. Um homem doente deixa de trabalhar e a mulher passa a vida inteira na ramoque. Minha mulher passa a vida inteira mas já está farto de trabalho, é bebendo sustenta inválido ali na casa. Sabe? A mim, como pessoa está doente, que outro alguém que está dando assistência está lá, está dando ramoque, está falando mal, está aquele outro, sabe? Não. Violência. Não põe as violências no pôr na funil de gênero. O G de gênero está lá. Qual que é base? Coisa que a sociedade está espera de homem com mulher. A sociedade está espera que homem vá trabalhar, bebendo, trazer dinheiro para casa. A sociedade está espera que homem tenha autoridade perante a família, perante. Mas aquele homem está doente, aquele homem que está trabalhando, aquele homem está desempregado. Aquela mulher que está trabalhando para alimentar a casa. Coisa que está acontecendo? Houve uma troca de papel. Mulher que vira sustenta a casa, de acordo com a nossa crença de gênero. Homem vira na casa dependente de mulher. Então, aquela mulher, ele está conforme pelo fato de que aquele homem está na casa e ele está sustentando. Ele está dando comida, ele está aquele outro. Então, perante isso, está fazendo que as situações de violência, tanto com violência psicológica, como com papia, como com aquele outro, aquele homem, você está achando, sabe? Então, ali nós está perante uma situação de violência de gênero, que não passa mais que o primeiro funil. Segundo filtro, relação de poder. Poder econômico, quem que tem? Poder de determina a família. Geralmente, pelo fato de que o homem doente está incapacitado, muitas vezes, tanto poder força física, como poder econômico, como poder em termos de responsabilidade para a família, fica na mão daquela mulher. Então, ali sim, não está numa relação de poder. A mulher está com mais poder do que aquele homem. E terceiro filtro, não está numa relação de intimidade, não está numa relação de casamento. Esse caso constitui crime VBG. Quem que comete? Uma mulher para com um homem.
Que tipo de crime? Violência psicológica, ameaça, roubo, chantagem, que outro. Agora não troca. Não troca, não ódio, se está em caixa agora. Uma mulher que está lá na casa, está tomando conta de meninos, marido estava ao trabalho. Marido também está como, está falando, você sabe, na casa cadeira para cá. Está trabalhando também para me engrossar a cadeira. A boca que outro, a boca que sirve, a banada que faz, a banada que outro. Sabe? Não. Violência? Sim. Não põe violência na pirâmide, na funil de gênero. Essa violência tem base de gênero? Não analisa, essa violência tem base de gênero? Aquela mulher sai desse quadrado? Ou aquela mulher está dentro desse quadrado? Aquela mulher está dentro desse quadrado. Por quê? Porque a mulher, a ele, a sociedade está espera que o homem vá ao trabalho, traz dinheiro para casa e que a mulher toma conta de dinheiro, gira na casa. É uma situação de violência, sim, mas é que tem base de gênero. Se é que tem base de gênero, no começo de analisar aquelas outras esferas do filtro. Mas eu podia passar no filtro de relação de poder e eu passava naquele filtro de relação de família e casamento. Mas é que constitui VBG. Essa história. Não traz a mesma situação. De mulher para homem foi VBG, mas de homem para mulher que foi VBG. Ou seja, que foi crime VBG. Por quê? Porque a essência do gênero que está lá. É dessa forma que para não entende VBG. Mas um caso que não analisa os dias que chega no tribunal e que inclusive o procurador Flake teve alguma dificuldade com define. Um café de almoço, meu marido flamanca ta sirbi, meu marido coban, meu marido desprezando, meu marido grita comigo. Pelo facto de nunca fazer almoço, uma mulher, meu marido grita comigo, meu marido coban, meu marido que outro. Violência ou não? Violência, sabe? Bocata sirve, boi que ali, boi que lá. Violência. Não pôs violência na funil de gênero. Primeiro filtro. Quem é que a sociedade está espera, mas deve fazer comida, mas deve cozinha? Mulher. Homem, sociedade está espera, mas pega trabalho e me trouxe. Uma mulher deve cozinhar, uma mulher deve tomar conta da casa, uma mulher deve tomar conta do menino. Pelo fato de que a mulher que cozinha significa que salta quadrado, bem para quadrado de homem. Que está cozinha, que está limpa a casa, e que o homem então desprezar o cobal, ou seja, como forma de obrigar a volta para si quadrado. Isso, nas violências, está lá G de gênero. Está lá G de gênero. Então, ela passa automaticamente para o segundo peneira do funil. Qual que é o segundo peneira? Relação de poder. Naquela situação de casamento, homem, da esperma, homem tem mais poder. É homem que está trabalha, é homem que a sociedade está esperma e vive bem para bem, é homem que, então, muitas vezes ali está a relação de poder. E pelo fato de que o homem desprezar de isso, significa também que tem algum elemento de poder para fazer aquilo. Então, ele passa naquele segundo filtro. Mas, terceiro filtro. Relação de intimidade, afetividade, casamento. Estava em relação de mulher com marido. VBG. Violência psicológica. Agora, não troca aquela mesma história ali no ódio se está em caixa ou não. O marido de férias, está de férias, mulher vai trabalhar bem, a tia que lava a louça, que limpa a casa, que faz nada.
Lá na rua, joga-se carta. E mulher briga com ele, mulher sanha mesmo, mulher grita com ele. Grita, sanha, violência. Agora, não pode funil. Aquele marido sai desse quadrado, ou seja, calava a louça, limpa a casa, lava a louça, papel de ganha de mulher, que é homem mantém nesse quadrado. Que, portanto, não é VBG. É um conflito, sim, e um desentendimento de mulher com o marido, mas gênero não entra aí. Então, automaticamente, de mulher para homem, de homem para mulher foi VBG, mas de mulher para homem que foi VBG. Você entende a essência de gênero, o que te determina? Então, por isso, nunca mais se passa para aqueles outros filtros do funil. Porque muitas vezes, naquele caso, aquela mulher que quer fazer almoço, por que quer fazer almoço? Porque ele tem direito se quer fazer almoço. Pode ser que está doente, pode ser que está com depressão, pode ser que está com estresse, pode ser que está com raiva de aquele homem, porque aquele homem tem 2, 3 dias que dorme na casa, que estava na casa de outra mulher. Pode ser. E muitas vezes, quando não estou brigando a fase, então ali não se está comete violência. Há muitos motivos que podem estar por detrás que fazem com que é que a cozinha que faz aquela coisa. Mas a essência entende as situações de forma diferente. Não traz mais um caso. Minha pai de filho, cada dinheiro de menino para moda de mãe arranja namorado. É flan, me que tão gorda galinha para gato serra. É flan, para mbafla homem para dar dinheiro. É flan, mas se dinheiro, mas o tome que tá come. Violência ou não? Meu pai de filho, cada dinheiro. Não panha essa situação de violência no polo. É violência. Porque aquele mãe, com certeza, deve ter um jardim de menina, deve ter um fralda, deve ter um conjunto de coisas que paga com despesas, que aquele dinheiro que pai de filho está dando, que com certeza é pé, vai satisfazer aquelas necessidades. Perante isso, está num sufoco, de situação difícil. Agora, não pôs violência no funil. Gênero está lá ou não? Coisa que não está à espera de mulher. A mulher, minha mãe de filho, já não dá, não. Sociedade está à espera de me querer viranja. Sociedade está à espera de me dizer que ele quer lá. Mulher, quanto menos homem arranja, ele é mais mulher, ele é mais direito. Então, muitas vezes, pelo fato de arranjar, significa de sair desse quadrado. Ou pelo fato de ir para restaurante, ou para um bar, significa me sair desse quadrado. Ou pelo fato de ter luxo e produzir, significa me sair desse quadrado. Então, muitas vezes, o homem usa aquele minha volta, ou seja, está castigado com dinheiro. Porque arranja. Porque, e com justificações, minha dinheiro, nunca tão grossa mulher com ele para o homem. Porque aquele dinheiro, se não você estava a comer, o que vou comer, você está servindo para o homem. A sexualidade que está lá. Então, nesse primeiro funil, ela passa assim como gênero. Gênero está lá. Um segundo, relação. Poder. Poder econômico. Poder de decidir economicamente. Que o rapaz ou que o homem tinha poderio econômico em relação àquela menina. Ela passa no segundo filtro. E no terceiro filtro, relação de intimidade. Na presente ou no passado. Pai com meio de filho. Que a menina teve filho com aquele homem. Então, é uma relação de intimidade. Ela passa naquele terceiro filtro. Então, é sim uma relação crime VBG. Então, são os casos para não trazer, para não entender situações de violência baseada no gênero.
enquanto crime VBG. Mas, meu amigo e amiga, não está continua a refletir que ali é VBG depois de nossa proposta musical. Lado uma carta mal barateado, esse grande som se reformado. Tudo chicote se arrebentado, aquele chicote que nasce nunca tinha, saudade nunca pude mais. Aquele chicote que nasce nunca tinha, saudade nunca pude mais. Lado uma carta mal barateado, esse grande som se reformado. Tudo chicote se arrebentado, aquele chicote que nasce nunca tinha, saudade nunca pude mais. Aquele chicote que nasce nunca tinha, saudade nunca pude mais. Minha viola já muda de som, minha gaita só mais sabe, minha tempo só mais curto. Aquele chicote que nasce nunca tinha, saudade nunca pude mais. Mal barateado, esse grande som está reformado. Tudo chicote está arrebentado, aquele chicote que nasce nunca tinha, saudade nunca pude mais. Aquele chicote que nasce nunca tinha, saudade nunca pude mais. Minha viola já muda de som, minha gaita só mais sabe, minha dor só mais mel. Aquele chicote que nasce nunca tinha, saudade nunca pude mais. Na Santiago, na Tarrafal, no Tapila Mundo. Ei, na maço, maço. Ei, na maço, maço. Ei, na maço, na 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 maço. Já nos de volta, nosso terceiro e último momento desse programa, Mikita decide.
E para você que só gosta de entrar em sintonia com essa frequência radiofônica ali, está falando, mas não se dá papia hoje de crime VBG, casos práticos. Então, nesse terceiro momento, não se traz ali, também não se continua a trazer casos sobre que ali é VBG. Minha chefe flan, mas sem que deixar, meta corre comigo de trabalho. Minha chefe flan, mas sem que deixar, meta corre comigo de trabalho. VBG ou não VBG? Crime VBG ou não? Ali nós está perante uma situação de assédio sexual. E esse crime, ele, que é um crime sim VBG, mas é que também passa por aquele filtro do funil. Ele é um caso à parte, que está no ponto 4 do artigo 2 de lei VBG, que está falando, presente lei aplica-se ainda a qualquer situação de violência praticada por quem tendo autoridade ou influência sobre outra pessoa a assediar sexualmente. Ou seja, ele sim é casos que você está mostrando, onde, por exemplo, chefe está numa relação de poder. Chefe está define, você crê ou você quer crer para aquela pessoa trabalha. E muitas vezes então usa aquele poder de chefe para ter benefícios de favores sexuais por parte de si colaborador ou colaboradora. É, sim, crime VBG. E aquele tipo de crime ali, assédio sexual, lei VBG está prevê, ele é condenável com 1 ano de prisão e converter em multas. Mas também naqueles casos ali, no podiatra, de professor com aluno, de alguém que está como júri num concurso, de outros, que é situação fora de casamento, fora de família, fora do namoro, mas que a pessoa pode usar a posição para fazer com que tenha benefícios sexuais. Não traz mais um caso. Um homem foi agredido para sua namorada, para mode é babado na discoteca, é bem madrugada. Um homem vai à discoteca com outros mulheres e quando é bem madrugada, se namorada ou se mulher, agredir com pau, com faca ou com qualquer coisa. Não está perante situação de violência, não. Violência, sim. Mas essa violência não põe no funil de gênero. Ela passa no primeiro filtro. Homem vai à discoteca. Discoteca, na quadrado de gênero, note o espaço da discoteca, o espaço do homem. Vai à discoteca com outra mulher, bebe na discoteca, o ambiente do homem. Aquele homem sai desse quadrado? Não. Então ali é que a base de aquela violência é que é gênero. Mas sim é uma situação de conflito, de ciúme ou de algum outro problema que faz com que aquela mulher agride aquele homem. Então isso é que está passando naquele segundo peneira, que é para não ver filtro. Não se percebe? Mas não troca. E se não troca a história, é VBG ou não? A mulher vai à discoteca e deixa esse marido na casa, quando volta, marido polpó, marido agredir, marido abrir porta. VBG ou não? Não põe isso na peneira de gênero. Espaço de mulher. Mulher estava à discoteca? Não, discoteca é espaço do homem. De noite, mulher está andando de noite? Não, que está andando de noite é homem. Mulher estava baia para a cirurgia, mulher casada? Não, que deve baia para a cirurgia é homem. Mulher deve beber de madrugada na paródia? Não, que deve beber de madrugada na paródia é homem. Então, aquela mulher sai de si com drag, de acordo com a crença de gênero. Então, aquele homem obrigado a volta para esse quadrado, com agressão física ou com outras formas. Então, Lida passa naquele primeiro peneira de gênero.
Mas segundo primeira, relação de poder. O homem na relação, sociedade, atribui o homem mais poder em relação à mulher. E terceiro, está numa relação de intimidade e afetividade. Mas não traz uma outra situação muito próxima. Uma menina vai à discoteca e na volta de discoteca madrugada, um grupo de rapazes pegar violão. Para onde me estava bêbada, me estava com roupa curta e que a Lara de madrugada na rua estava te provoca, te busca. Sabe? Não. Violência? Sim. No polo na pirâmide, no funil de gênero de VBG. Primeiro funil, qual é a base da violência? A violência contra mulher de noite, mal vestido, mulher alcoolizado. Aquela mulher sai desse quadrado ou estava dentro desse quadrado? E sai desse quadrado. Note, mulher tem que estar na casa. Mulher moco, que está tomando moco é homem. Forma de veste de aquela mulher, ou seja, a mulher que mostra esse corpo, que vive aquele outro. Então, é sai desse quadrado, que os rapazes obrigam a volta para esse quadrado com violência. Que violência? Violência sexual. Não passa para o segundo filtro, relação de poder. Naquele momento, mais do que um rapaz. Força física e o ambiente, então, permite a relação de poder. Então, sim, é uma relação de poder. Mas não vai para o terceiro filtro. Estava numa relação de casamento? Não. Estava numa relação de afetividade? Não. De intimidade? Não. Então, é uma violência, sim. Tem base de gênero, sim. Mas é condenável, sim. Mas é que tem caixa dentro do crime VBG. Por quê? Porque naquele terceiro filtro, nunca estava numa relação de família, nunca estava numa relação de intimidade, nunca estava numa relação de afetividade. Você percebe? Agora, se ex-namorado contra qual, de madrugada, violar, tá passava como crime VBG. Essa forma que não tem crime. Crime é condenável. Justiça está condenada por outros meandros. Mas se fosse ex-namorado, crime VBG. Então você entende esse meandro, essa sutileza que lei VBG tenta trazer. Não traz mais um caso ali para nós hoje. Um vídeo agride violentamente si mãe com palavras ofensivas, si mãe distantando porque si mãe arranja namorado. E fala si mãe só de palavras e ameaça si mãe, me cata apoiar, me cata aquele, me cata aquela. Filho coba si mãe. Sabe? Não, violência. Não põe as violências no funil de gênero. Mulher distantando deve arranjar outro homem. Minha mãe deve arranjar outro homem. Ou a sociedade está espera que homem distanta com 80 arranja outra mulher. O que a sociedade está espera? Mulher, sexualidade de mulher é anulado, é bloqueado. Até que pode. No homem é permitido. Se mamãe arranja, significa que me salta quadrado. E que o filho obriga a mamãe a volta. Violência psicológica. E até violência patrimonial em termos de ameaças. Segundo filtro. Poder. Mãe distantando em relação a esse filho. Filho, nesse momento, tem mais poder de decidir em relação a mãe, dependendo do conjunto de outros fatores. Mas
a relação de poder nesse sentido também é mais para filho. E na terceiro, está numa relação de intimidade ou de família, mas com filho, afetividade. Você está percebendo? Mas se for uma menina lá que olha uma mulher de Santana que está namora, que é cobra, que é desprezar, é sim violência, tem base de gênero, mas é que está passando naqueles outros pirâmides do filtro. Então, é essa questão que a lei VBG tenta trazer para ajudar a entender a situação, se é ou não crime de violência baseado na gênero. Amigo e amiga, que são diferentes situações, casos práticos que nos tenta trazer para ajudar a entender a lei VBG, para ajudar a entender o crime da violência baseada na gênero. Porque nem tudo situação de conflito entre mulher com marido, entre namorado e namorada, entre homem com mulher é VBG. Nem tudo situação de conflito, nem tudo situação de violência. Muitas vezes situação de violência pode ter cunho de gênero, mas pode estar numa relação de poder. Se está numa relação de poder, que tipifica crime VBG. Se está numa relação de intimidade, de afetividade, de casamento, que tipifica VBG. Então é fundamental que não entende isso, que lei VBG traz esses três filtros. Primeiro, que é o filtro de gênero, G de gênero. Situação tem que ter casos de gênero, onde que esse caso, aquele quadrado de gênero, que é nas maneiras de pensar, nas maneiras de ser, nas maneiras de estar, com base no nosso sexo. Sociedade define, ou seja, cada um de nós é posto dentro de um quadrado, dois quadrados opostos companheiro, homem com mulher. Nas maneiras de pensar, nas maneiras de ser, nas maneiras de estar, tem que opor o companheiro. Homem, quanto mais mulher tem, ele é mais homem. Mulher, quanto menos homem tem, ele é mais mulher. Homem tem que sair de noite, mulher tem que ser dentro de casa. Homem tem que estar sempre pronto para a relação sexual. Mulher tem que estar sempre, evita a relação sexual. Homem tem que gostar de mulher, mulher tem que gostar de homem. Homem tem que trabalhar para trazer dinheiro para casa, mulher tem que gerir dinheiro que o homem trazer. São crenças e estereótipos sociais de gênero que não tem. E que hoje, lei VBG, você está falando, não paga aquela linha, não permite que cada um seja livre para entrar no quadrado daquele outro. Não acaba com aquele quadrado, não constitui um único retângulo, onde que está lá dentro seres humanos. Então, a essência da lei VBG é isso. E nosso desafio é trabalhar para nos ajudar pessoas a entender, mas existe teu sofrimento à volta disso. Mas não está fazendo com que o outro sofre por causa disso. E a violência é que é só de homem para mulher. Acontece de mulher para homem, acontece de mulher para mulher, acontece de homem para homem. Então, são esses casos ali que nos está chamando de crime VBG. E nossa lei VBG traz 5 tipos de crime VBG. Um primeiro crime VBG chamado violência física, depois não tem violência psicológica, depois não tem violência sexual, depois não tem violência patrimonial e, por último, não tem assédio sexual, que ali é algumas situações de crime VBG. E amigo e amiga, não te espera, mas com o nosso tema de hoje, de ajudar a entender, se nos está sofre situações de crime VBG ou se nos está e comete, ou também se nos está presença pessoas que está sofrem ou comete, para que não procura chega junto de instâncias judiciais para não pôr um basta a essa situação que está trazendo teu sofrimento na alma de homens e mulheres, de meninos e meninas na nossa sociedade. Nós volta na próxima semana com mais um tema de interesse.
Tchau, tchau.